Boa noite, irmãos, de graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 11. A gente vai ler do versículo 28 até o versículo 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 28, melhor dizendo, até o 30. Título da mensagem: Jesus nos oferece um jugo e um fardo suave e leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Então Jesus nos oferece um jugo suave e um fardo leve. Irmãos, quando a gente pega uma passagem bíblica como essa e lê um texto como esse, e quando a gente começa a ler o Novo Testamento, e a gente sabe que a nossa salvação, quando a gente lê o Novo Testamento, a palavra salvação, ela não significa apenas que Jesus está salvando pessoas e colocando no céu. Geralmente a gente tem uma visão soteriológica muito platônica. A gente pensa que a salvação é só ir morar no céu. E enquanto a gente vive aqui na terra, a vida do cristão é um verdadeiro inferno. É um verdadeiro inferno. Mas a salvação não significa só morar no céu. A gente também é salvo das agonias. A gente também é salvo das ansiedades. Nós também estamos sendo salvos e transformados de glória em glória à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo esse poder extraordinário do Espírito Santo, transformando nossa mente e nosso coração 24 horas por dia a ser parecido com Jesus de Nazaré. É por isso que os estudiosos, eles sempre quando vão tratar da palavra salvação, eles dizem que nós fomos salvos. Essa salvação não acontece no espaço-tempo, ela acontece lá na eternidade, quando Deus escolheu Jesus Cristo, e em Jesus ele escolhe o seu povo, o novo Israel. Mas a palavra também diz que nós estamos sendo salvos, nesse processo de transformação, de metanoia, onde a gente se arrepende, onde a gente crê, onde a gente dá passos de fé, se transformando pelo poder do Espírito Santo num novo homem. É um processo contínuo também. É aqui que os arminianos se apegam, no fato de nós ainda estarmos sendo salvos. E verdadeiramente nós estamos sendo salvos ainda. Salvos ainda da presença do pecado. É um processo que ainda continua. Mas o Novo Testamento também diz que nós seremos salvos. É quando a gente não mais precisa da fé e da esperança, porque a gente vai viver no corpo ressurreto. Tudo aquilo que a gente crê vai ser agora experimentado, materialmente falando, fisicamente falando, no estado eterno de glorificação. Seremos salvos. E quando Jesus ele surge no cenário, irmãos, a sociedade do Senhor Jesus Cristo, na época em que as pessoas viviam, eles pregavam o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, sem Jesus e sem o Evangelho, é uma mensagem inacabada. É só você ler os pais da igreja, Irineu, Tertuliano, Atanásio, Agostinho, Gregório de Nissa, de Basílio. Todos eles ensinavam que o Antigo Testamento é que nem um corpo, que falta o Espírito. Sem Jesus e sem o Evangelho, o Antigo Testamento é uma mensagem incompleta. Os pregadores que pregam, eles deveriam saber disso. Todas as vezes que nós formos ler o Antigo Testamento, nós deveremos ter esse cuidado de entender que, embora o Antigo Testamento seja a palavra de Deus, viva e eficaz, é uma sombra. É uma mensagem ainda incompleta. São profecias que precisavam ainda ser cumpridas.
É através do Novo Testamento que o Antigo Testamento encontra o seu cumprimento e as promessas que Deus faz se concretizam. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nos dias de Jesus, a sociedade em que Jesus vivia era uma sociedade de pessoas cansadas. Veja aí no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Veja o que é que Jesus vai dizer no versículo 36. Vendo Jesus as multidões, estou lendo Mateus 9, 36. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Era uma sociedade cansada, era uma sociedade exaurida, era uma sociedade sobrecarregada, era uma sociedade que viver naqueles dias de Jesus era um fardo tremendo. Aí talvez você pergunte, por quê? Mateus, capítulo 23. Veja porque era uma sociedade cansada, exaurida e sobrecarregada. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. O jugo que Jesus fala aqui, o jugo é aquele travessão de madeira que é colocado no lombo do boi para poder arar a terra. Em algumas cidades urbanas, esse mesmo travessão é colocado nos ombros dos homens, onde numa extremidade da outra, você vê uma corda, onde eles usavam para poder carregar um balde de água, ou então lata de cimento. O jugo é isso, esse travessão de madeira. O jugo foi uma expressão que era usada nos dias de Jesus como metáfora para dizer o seguinte, que nos dias de Jesus, os indivíduos, os homens, as mulheres e os adolescentes, eles se colocavam debaixo do jugo, e o jugo aqui era um ensino e a interpretação que os líderes religiosos davam com base na lei de Deus. É por isso que Jesus diz aqui que na cadeira de Moisés já tinha pessoas que se assentavam e que arrogavam para si a autoridade de interpretar as escrituras hebraicas. Então, no dia de Jesus, as pessoas não podiam ter, vamos dizer assim, liberdade de interpretar as escrituras como queriam. Você teria que interpretar de acordo com o rabino A, o rabino B, o rabino C. Havia vários rabinos, vários mestres, que interpretavam as escrituras e usavam as suas interpretações para o povo ter comunhão com Deus, viver com Deus, saber o que é certo, saber o que é errado. Ou seja, eram as interpretações dele que era o jugo. O jugo do qual Jesus está falando aqui é esse jugo de interpretar a lei de Deus e colocar sobre os talmidins. Os talmidins eram os discípulos do rabino. Cada rabino tinha um discípulo. E esse discípulo do rabino se identificava, se colocava, se dobrava diante da interpretação do rabino. Isso é o jugo. Então, no dia de sábado, por exemplo, havia rabinos que diziam, olha, no dia de sábado você só pode andar 5 quilômetros. Outro rabino dizia, não, no dia de sábado você só pode andar 2 quilômetros. E havia rabinos que diziam, não, no dia do sábado você só pode andar 8 quilômetros desde que você não leve uma sacola. Então, nos dias de Jesus, havia interpretações da lei de Deus, onde essas interpretações eram colocadas no pescoço, nas consciências e na mente das pessoas, e segundo Jesus, tornava a sociedade dele um verdadeiro inferno. Os rabinos diziam, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode tocar naquilo, você não pode tocar naquilo outro, você não pode falar assim, você não pode falar assado. Na realidade, os líderes das sinagogas, além de eles interpretarem as escrituras, eles ficavam supervisionando quem cumpre o mandamento, quem não cumpre o mandamento,
quem guarda o preceito, quem não guarda o preceito, porque havia uma crença nos dias de Jesus que funcionava mais ou menos assim, que quando a gente obedece ao mandamento de Deus, quando a gente honra pai e mãe, quando a gente não dá falso testemunho, quando a gente cumpre a lei de Deus, a gente vai acelerar a vinda do Messias. De maneira que se o Messias não veio ainda, é porque vocês não estão cumprindo o mandamento da forma correta. Aí Jesus diz assim no versículo 4, que esses rabinos, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, esse cansaço não tem nada a ver com o corre-corre da vida. Jesus não está falando assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados da carga de trabalho, vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados com as responsabilidades que você tem na sua empresa, no seu trabalho. Jesus, ele não está dando aqui uma resposta para resolver o estresse que nós temos na nossa pós-modernidade. Jesus não está dizendo: vinde a mim, dona de casa, que vive trabalhando, arrumando, cozinhando, varrendo a casa, e isso cansa você. Vinde a mim que você vai encontrar descanso. Não é esse tipo de descanso que Jesus está oferecendo, e não é esse tipo de carga que Jesus está dizendo que vai carregar por você. Tem nada a ver com isso. O cansaço que Jesus está falando aqui é o cansaço de tentar se salvar e tentar ser uma pessoa melhor por meio da obediência à lei de Deus. Quando Jesus diz assim: vinde a mim, ele está dizendo o seguinte: você está cansado de tentar alcançar a salvação de Deus pelas obras? Quando Jesus diz: vinde a mim, ele está dizendo assim: você está cansado de tentar agradar a Deus por meio dos mandamentos, dos preceitos e dos estatutos? Porque não se engane, irmãos, havia 613 mandamentos dados na Torá. Os 10 mandamentos é apenas, vamos dizer assim, a coluna, a espinha dorsal. Havia 613 mandamentos. Havia mandamento para todo jeito. No dia do sábado, os rabinos diziam que se uma galinha colocasse o ovo, ela teria que ser executada, porque trabalhou no dia de sábado. Um menino que caísse num buraco, se fosse seu filho, no dia de sábado, só pode pegar no domingo. Deixa ele lá para aprender. Desobedeceu o sábado. Então os preceitos e os mandamentos de Deus eram colocados nas consciências e eram colocados nas almas, e isso tornava as pessoas cansadas, porque elas nunca conseguiam atingir o padrão. Já imaginou, irmãos, você tentar agradar a Deus pelo seu próprio esforço? Quando você obedece a Deus, Deus ama você. Quando você desobedece a Deus, Deus fica chateado com você. Viver numa vida assim é inferno. É inferno. É por isso que Jesus também vai dizer, no capítulo 23 de Mateus, que esses líderes religiosos, quando eles transformavam uma pessoa no discípulo dele, esse discípulo se tornava filho do inferno 2 vezes. Porque o discípulo do mestre era mais radical do que o próprio mestre. Na lei de Deus, havia apenas uma sugestão para o israelita jejuar 1 vez por ano. Esses líderes ensinavam que o verdadeiro jejum tinha que ser feito 2 vezes por semana. E o discípulo do rabino, no mínimo 3, 4 vezes por semana. Porque eu iniciei dizendo para vocês que o Antigo Testamento sem o Novo Testamento é uma mensagem inacabada. Porque o Antigo Testamento, irmãos, trabalha com profecias,
promessas que ainda precisavam ser cumpridas. E um outro detalhe que precisa ser também corretamente interpretado. As promessas do Antigo Testamento, quando você cumpria o mandamento, todas elas eram de natureza física, material. A observância do mandamento proporcionaria para a pessoa que cumpre o mandamento uma bênção material, uma bênção física, uma bênção terrena. Obedecer o mandamento significa ter uma terra fértil, mulheres férteis. Era isso. As promessas que eram feitas e prometidas àquele que cumpre a lei de Deus, todas elas no Antigo Testamento é de natureza física e terrena. Se você interpretar assim, você vai interpretar corretamente. A observância do mandamento naqueles dias proporcionava uma bênção material. Só que o Novo Testamento vai deixar bastante claro que todos aqueles mandamentos, todas aquelas leis, todos aqueles estatutos que foram dados por Deus e que eram promessas, essas promessas, todas elas foram cumpridas em Jesus Cristo. Não penseis que eu vim abrogar a lei, disse Jesus. Eu vim cumprir. E as promessas que são oferecidas a mim e a você, e a todo aquele que crê em Jesus Cristo, não é física. É de natureza espiritual. O cansaço que Jesus está dizendo que vai aliviar para você, é o cansaço de você tentar viver uma vida tentando agradar a Deus por meio de obediências a mandamento. Jesus está dizendo, esqueça. Você não vai agradar a Deus. E por que eu não vou? Porque o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo já deixou bastante claro que Deus já deu uma sentença de morte, não para um indivíduo. Foi dada uma sentença de morte a toda uma raça humana. Vai morrer aquele que não cometeu pecado, a criança que está no útero, vai morrer. E vai morrer aquele que viveu 80 anos cometendo pecado. Recebeu a mesma sentença. A mesma sentença é dada para o feto, é dada para uma pessoa de 80 anos de idade. A morte. Porque o homem não consegue agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Trilhar esse caminho é um caminho de morte. É por isso que a sociedade de Jesus era uma sociedade de pessoas cansadas e sobrecarregadas, porque eles não conseguiam viver e agradar a Deus. Não teve nenhum sequer quem conseguiu. Deus olhou do céu para ver se havia alguém que conseguia agradar a Deus, e adivinha, não teve ninguém. Ele não encontrou nem mesmo um sequer. Mas essa mensagem aqui, ela só pode ser proclamada se você entender o Evangelho. Se você entender essa mensagem de Jesus aqui. Jesus está dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos aqueles que querem conquistar a salvação pelas obras. Vinde a mim todos aqueles que querem alcançar a bênção de Deus pela obediência. Não vai conseguir. A única forma de você alcançar a salvação, e a única forma de você ser abençoado, é pela graça. Pela graça você é salvo. E pela mesma graça, você também é abençoado. E ele ainda diz, tomai sobre vós o meu jugo. Isso aqui é interessante. Porque se o jugo é a interpretação da lei, como eu mostrei para vocês,
Vamos ver lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Vamos ver o jugo de Jesus, de um lado, e o jugo dos mestres da lei do outro. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito. Aqui Jesus está falando do jugo dos fariseus, dos escribas e dos saduceus. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás. Está lá na lei de Moisés. Vocês não devem matar. Como é que os rabinos interpretavam isso? Aí ele mostra aqui a interpretação rabínica. E quem matar estará sujeito ao quê? A julgamento. Você só vai ser julgado por Deus se você matar. Se você odiar, você não vai ser julgado. Se você chamar essa pessoa de imbecil, de tolo, você não vai ser julgado. Você só vai ser julgado se matar. Essa é a interpretação dos rabinos. Se você matar a pessoa, você é réu de morte. Mas se você tiver inveja, se você odiar, não, você não vai morrer. É só se matar. Essa é a interpretação rabínica. Agora veja a interpretação de Jesus. Ele disse que o fardo dele é mais leve. Vamos ver se é mesmo? Eu, porém, vos digo, eu vou dar agora a minha interpretação, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Olha, você não precisa matar, não. Na rua de Paulo Afonso aí, se um motoqueiro passar na sua frente e você mandar ele para o inferno, você vai para o inferno também. Se você se encher de cólera na feira que nós temos aí, e alguém pisar no seu pé, e você ficar enfurecido, você será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. É interessante quando a gente assiste aquelas câmaras de deputado, né? Eles não insultam ninguém. Já percebeu que eles não insultam? Vossa Excelência é lindo, né, aqui dali. Vossa Excelência não tem insulto nenhum. A cabeça deles, né? Insultou, já é réu de morte. E ele ainda diz, e quem chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aí a pergunta é, o fardo dele é mais leve e mais suave do que o do fariseu? Porque a interpretação dele é muito mais pesada. Outros só avaliam o exterior. Ele não está só avaliando o exterior, ele está avaliando o interior, as atitudes, as concepções, ou seja, o julgamento dele parte do coração, porque de acordo com Jesus, é do coração que procede tudo que não presta. É do coração. Mas Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí então vocês acharão descanso para as vossas almas. Como é que Jesus disse que o fardo dele é mais leve, irmãos? Só tem uma forma de o fardo dele ser mais leve. Não existe outra forma. É se ele carregar esse fardo no meu lugar. Só tem uma forma de o jugo dele ser mais suave. É se ele carregar esse jugo, essa trave de madeira que ele coloca sobre meus ombros, no meu lugar. Isso é o Evangelho. Jesus ele não está trazendo aqui uma teoria nova. Jesus não está trazendo aqui um preceito novo. O cristianismo não é uma interpretação nova da lei. O cristianismo nada mais é do que dizer que todo o Antigo Testamento foi cumprido em Jesus Cristo. E que agora
você vive aqui na terra pela fé e não pelas obras. Aí o fardo fica leve. Quando você entende que a sua transgressão e que a sua desobediência à lei de Deus já foi punida. Cristo já se fez maldição no seu lugar. Então o castigo que te traz a paz estava sobre ele. Se você interpreta assim, aí o fardo dele é suave e é leve. Porque tudo aquilo que ele exige de você, quando você não cumpre, já foi pago por ele. Aí é leve. Aí o fardo dele é suave. Aí você encontra, sabe o quê? Descanso para a sua alma. Porque você agora descobriu que é por meio dele e que é através dele que ele recebe a tua oração, que ele recebe o teu sacrifício, que ele recebe a tua adoração. Na realidade, o que ele está propondo aqui, irmãos, é uma coisa que nunca foi vista, nunca foi ouvida e nunca foi ensinado por nenhum ser humano na face da terra. Sabe o que é que ele está propondo aqui? É que nele, até o menor é mais salvo, é mais próximo de Deus, tem uma comunhão muito mais perfeita do que qualquer santo do Antigo Testamento desfrutou. Olha o que ele diz aí. Ó. Evangelho, mesmo capítulo, o Evangelho de São Mateus. Versículo 11, do capítulo 11. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que quem? Do que João Batista, que é o maior do que toda aquela galera do Antigo Testamento. O que está sendo oferecido para nós, irmãos, é uma coisa que você não vê em canto nenhum. Em Cristo, todo mundo é salvo. Em Cristo, todo mundo que está em Cristo e que se arrependeu dos seus pecados e creu que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, tem o seu nome escrito no livro da vida. E mais, o que está sendo prometido para nós aqui, esse jugo suave e esse fardo leve, é que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, esse é o verdadeiro santo. O santo não é aquele que obedece. O santo é aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Esse aqui é o santo. É isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3. Gálatas insensatos, vocês começaram no Espírito e agora vocês estão, sabe o quê? Se aperfeiçoando na carne. A gente começa no Espírito, continua no Espírito e deve terminar no Espírito. As obras que nós fazemos, irmãos, são obras de fé. Não é isso que Paulo apóstolo diz? O amor é o cumprimento de toda a lei. Se você ama a Deus e ama o próximo, esse é o fardo que ele quer que você carregue. Qual é o fardo que ele quer que você carregue? Aquilo que você quer que os outros façam a você, faça você primeiro a eles, sem esperar em troca. Você quer respeito? Dê respeito aos outros, mas não fique esperando o respeito dos outros. Você quer reconhecimento? Reconheça os outros, mas você mesmo não fique esperando o reconhecimento. Até as parábolas que Jesus contou ia para esse lado. Quando você der uma festa, não convide aqueles que têm condições financeiras de lhe dar um bom presente. Convide aquele que não tem onde cair morto, meu irmão.
Porque no reino de Deus é assim. O maior é aquele que está aqui para servir todos os outros, sem esperar ser servido. Porque se ele serve esperando sendo servido, esse ainda também não entendeu o evangelho. Se ele quer respeito, porque ele é A, ele é B, ele é C, ele alcançou título, ele ainda não entendeu o evangelho ainda. Aquilo que você quer que os outros vos façam, façam você primeiro a ele. Aí vem Pedro e diz: Senhor, eu consigo fazer 7 vezes. Eu consigo ter respeito com a pessoa 7 vezes. Eu consigo perdoar 7 vezes. Eu consigo conviver com a pessoa 7 vezes. Dá para aguentar 7 vezes. Aí Jesus diz: não, meu filho, no meu reino é 70 vezes 7. É sempre. Porque no meu reino você é um filho da misericórdia. E o filho da misericórdia está aqui para ser misericordioso. Esse é o fardo dele. O fardo dele é esse. É o fardo da graça. Aquilo que você recebeu de graça, esteja também disposto a oferecer de graça. Até o ensino muda, gente. E para finalizar, veja as palavras de um fariseu convertido. 1 Timóteo, capítulo 3. Na realidade é o 4, viu, gente? 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns irão apostatar do Evangelho. Irmãos, é interessante como as pessoas se afastam do Evangelho de Jesus Cristo. É incrível. Já no primeiro século, as pessoas já estavam colocando a lei. Teve que ter um concílio em Jerusalém para poder decidir quem é salvo e quem é santo. Havia uns crentes judeus, os judaizantes, que Paulo não via como crente, viu? Paulo não via como crente. Esses crentes judaizantes, Paulo não via essas pessoas como crente. Paulo dizia que o Deus dele era o ventre. Paulo dizia que esses crentes judaizantes, eles eram inimigos da cruz de Cristo. Porque esses crentes judaizantes diziam que uma pessoa para ser salva, e uma pessoa para ser identificada como sendo uma pessoa santa, é aquela que obedece o mandamento. Esse negócio de Jesus, só Jesus, e esse negócio de ter só o Espírito Santo habitando em você, que faz você santo, isso não existe não. Ter o Espírito Santo habitando na sua vida não é suficiente para que você seja santo. Você precisa fazer alguma coisa para ser santo. Você precisa fazer alguma coisa para alcançar essa santidade. Aí esses mestres entraram dentro da igreja. Esse negócio que tem que fazer alguma coisa, irmão, não começou no século 21. Já começou com os apóstolos vivos. Os apóstolos estavam vivos. E eles conseguiram ver uma graça surgindo dentro da igreja que não é graça. Não é graça. Uma graça que coloca a obra da lei para poder complementar a obra de Jesus Cristo, não é graça. É uma mistura que foi forjada nos quintos dos infernos. Mas quem entrou dentro da igreja? Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Nos últimos dias, algumas pessoas iriam se afastar desse evangelho, de que só Jesus é suficiente, de que só... Não, isso aqui, não, vamos abandonar isso aqui. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. E que ensino era esse? Verso 3. Aqueles que proíbem casamento. Irmãos, dentro do cristianismo, as pessoas começaram a ensinar que uma mulher solteira é mais santa do que uma mulher casada. Vocês acreditam nisso? Paulo teve que tratar com isso lá em 1 Coríntios 7. Quando as mulheres casadas estavam ouvindo esses ensinos de demônio, que uma mulher solteira é mais santa do que a mulher casada, aí não, então eu vou abandonar meu marido. Tem que abandonar, porque realmente viver dentro de uma vida de casado é triste. Aí Paulo diz lá, né? Porque a mulher casada, ela está dividida. Ela tem que agradar a Deus, mas ela também tem que agradar o marido e os filhos. Então como é que uma casa dividida vai ser santa 100%? Não tem como, você está dividida, minha irmã. Agora, uma mulher solteira, não. Uma mulher solteira só tem que agradar a Deus.
Então eles começavam a ensinar que o casamento era um empecilho. Quer ser santa? Quero. Não se case. Está aí, ó. Ensinamentos de demônio. Aí essa aqui é que é engraçada, essa aqui, ó. Havia um ensino demoníaco dentro do cristianismo que ainda hoje existe. São aqueles que dizem que comer carne é pecado. Olha, você não tem como mortificar o pecado comendo porco, irmão. Não tem como. Com colesterol alto, você vai cometer adultério por causa do colesterol alto. Aquele que tem pressão alta e pressão baixa, vai viver ansioso. Ensino de demônio. Aferir a pressão agora determina se você é santo ou se você não é. Não é assim que os adventistas ensinam? Aquele discurso lindo de comer tomate, repolho, girimum. Não é lindo isso aí? É lindo. Realmente a gente tem que ter, a gente tem que se regrar mesmo. Né? A gente realmente tem que se policiar para viver melhor aqui. Mas não misture, não coloque a tua comida como sendo o teu mediador entre você e Deus. Porque é isso que a gente está vendo na igreja agora. O santo é aquele que não come porco, que não come carne. O santo é o que come tomate, abóbora, toma suco de uva. Eu lembro de uma casa que eu trabalhei com meu cunhado, que foi um inferno aqui dali. Aqui dali foi um jogo triste. E eu não sabia, né? O cara era adventista, eu não sabia que o cara era adventista. Aí na hora do almoço é que a gente conhece quem serve a Deus e quem não serve a Deus. É na hora do almoço. Eu disse, Carlinhos, tu vai comprar aquela coca gelada? Aí o cara lá, o dono da casa, diz, epa, aqui não entra coca não. Aí ele foi lá na estante, pegou uma apostila desse tamanho, botou na mesa. Aí diz, isso aqui é um estudo que diz que a Coca-Cola é do diabo. Eita. E é, Zé, que o Carlinhos, vamos comprar um suco Tang? Aí ele, epa, o suco Tang também não vai entrar aqui não. Aí ele foi na estante de novo, aí pegou uma outra apostila, botou em cima da mesa, dizendo que o Tang, o Kisuke, é do diabo também. Aí, pronto, dancei, vou ter que tomar água aqui agora. E foi triste, um jugo triste. Mas eu tive que me submeter àquela loucura. Porque na cabeça das pessoas, irmãos, o alimento agora virou mediador entre você e Deus. Como é que você vai conseguir emprego comendo figo da cebolado? Não tem como, irmão. Não tem como, você tem que jejuar para conseguir um emprego. É assim ou não é, irmão? É assim. Ensinamento de demônio. Quando você não aceita Jesus como sendo suficiente, e quando você não aceita o Espírito Santo como sendo suficiente para você ser santo, você fica criando essas coisas aí, ó. Fica criando essas coisas. É por isso que Jesus diz, você está cansado de tentar alcançar a salvação pelas obras? Vinde a mim. Você está cansado de tentar agradar a Deus? Vinde a mim que eu vou agradar a Deus no seu lugar. Cristianismo é vida trocada. Eu termino com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Coisa maravilhosa. É um texto lindo. Para que em Jesus você fosse feito o quê? Em Jesus você fosse feito o quê? Justiça de Deus. Então você já é santo, você já é amado por Deus, você já foi regenerado, você já está assentado nos lugares celestiais, e essa obra, esse novo e vivo caminho, não pode ser desfeito. Irmãos, se você não se segurar nisso, você não vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai ficar cansado, você vai ficar sobrecarregado, você vai ficar exaurido, porque não tem condições de você ter um relacionamento com Deus mediante
as obras. Não existe como. As obras que nós oferecemos a Deus são obras de fé. Tiago nos diz: me mostra a tua fé sem obras, e eu, por meio da minha fé, vou mostrar as obras. As únicas obras que nós podemos fazer são obras como sendo fruto da fé, passos de fé em Jesus de Nazaré. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós nos santificamos porque nós já somos santos. Nós nos transformamos pelo poder da palavra porque a gente já foi regenerado. É assim. A obra dele já está completa. O que a gente precisa fazer é relembrar vocês todos os dias. Todos os dias. O evangelho é isso. É relembrar você todo dia. Relembrar você todo dia. Que em Cristo Jesus você não está sendo uma nova criatura. Que em Cristo Jesus Ele está te ajudando a se tornar um novo homem, uma nova mulher. Se você ainda não é um novo homem e uma nova mulher, então você está morto em delito e pecado. Se você ainda não tem um novo coração, então provavelmente o seu coração ainda é um coração de pedra. Se você não consegue viver o Evangelho como Jesus quer que você viva, provavelmente você está morto em delitos e pecados. Você ainda não encontrou essa graça ainda. Porque aquele que vive, aquele que é salvo pela graça, ele também tem que viver por essa mesma graça. É por isso que Paulo apóstolo diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Isso é evangelho. Aí, meu amigo, não tem peso nenhum. Os mandamentos de Deus ficam suave, fica leve, porque eu estou obedecendo o mandamento por amor. Eu não estou obedecendo ao mandamento com medo de ir para o inferno. Se você está obedecendo o mandamento com medo de ir para o inferno, você vai para o inferno mesmo. Vai para o inferno. Não tem para onde correr. O relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento de maturidade, de ser maduro. E para ter maturidade, meu irmão, só há maturidade onde há amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, se você entende que Deus lhe ama de fato, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez, aí você cresce. Você vai crescer. Você vai crescer na graça e no conhecimento. Porque você sabe que o que define você diante de Deus não é o que você faz, é o que Ele fez. Aí há crescimento. Aí você cresce, você desenvolve, você amadurece. Mas se você vive debaixo do tacão da lei e das obras, acreditando que é o que você faz que vai fazer com que Deus lhe ame, que é o que você faz que vai fazer com que Deus lhe abençoe, aí, meu irmão, aí o jugo vai vir, você vai ficar cansado, sobrecarregado, dentro de uma igreja evangélica, onde o evangelho da graça é pregado de dia e de noite. É uma tristeza, né? Pessoas que foram libertadas pelo poder de Deus vivem como escravas de Satanás, porque não conhecem quem elas são em Cristo Jesus. Vá a Ele, aí você vai encontrar descanso para a sua alma. É só nele que você vai ser perfeito. É só nele que a sua oração é aceita. É só nele que até um copo de água que você dá vai ser contabilizado naquele dia. É só nele. Sem ele, sem mim, né? Nada podeis fazer. Agora com ele, tudo posso naquele que me fortalece. Sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Tire os olhos dele e coloque em você que você nem a ceia do Senhor vai comer. Nem a ceia do Senhor você vai comer. Se você tirar os olhos dele e colocar em você, você não come o pão e o vinho. Não tem como, irmão. Não tem como. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a graça está aí. Quando não tem a graça, é um inferno. É um verdadeiro inferno. É por isso que até o Antigo Testamento precisa ser reinterpretado pelo Evangelho. Todas as vezes que você for para o Antigo Testamento,
você vai ter que lê-lo à luz do evento Cristo. Foi isso que os primeiros cristãos fizeram. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou aquela serpente de bronze. Você lembra daquela serpente de bronze? Aquela serpente de bronze está lá. E que ela, quando as pessoas olhavam para ela, era curada das mordidas das serpentes. Aí Jesus pega isso aí e diz, está vendo isso aqui? Estou. Pronto. Isso aqui é uma sombra. Aponta para mim. Quando você olha para mim, quando você vem a mim, você é curado. Você é restaurado. Você é salvo. Do quê? Da mordida da serpente e de Satanás. É disso que você é curado. Isso é interpretar o antigo à luz do novo. Quando você lê o antigo à luz de Jesus, quando você entende que já está consumado, quando você leva o povo a entender que as pessoas já são santas e perfeitas em Cristo, aí os imperativos faz sentido. Por que você perdoa, irmão? Porque você foi perdoado. Você não perdoa para poder agradar a Deus. Não, você perdoa porque você já foi perdoado. Porque se você está perdoando para tentar agradar a Deus, então você ainda não alcançou o Evangelho. Você está no paganismo ainda. Você perdoa porque fostes perdoado. Não é assim? Isso é Evangelho. Outra coisa é jugo. E jugo sem Evangelho. Jesus, ele não descarta a lei. Mas ele coloca a lei e a graça juntos, como sendo o seguinte: a lei me leva para mim, ela é um aio. Qual é a função da lei? Levar você para Jesus Cristo, as fontes da água da vida. A lei de Deus foi escrita onde? No seu coração. Vá a ele, irmãos. Cristianismo é relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando você se relaciona com Deus e não coloca Jesus, coloca a comida que você come, vai ficar colocando sei lá o quê, essas invenções de pregadores que ficam inventando coisas que são forjadas no quinto dos infernos, aí você vai colocar como sendo o seu mediador entre Deus e os homens. E isso, irmãos, eu ouvi muito na minha vida, muito. Era o disco trocado. Quem se lembra do disco trocado? Era triste aqui dali do disco trocado. Botava o disco para voltar para trás, aí escutava mesmo de coisa de Xuxa. Aí tiraram o disco da Xuxa e botaram o disco do Luiz de Carvalho. O do Luiz de Carvalho foi pior do que o da Xuxa. É loucura. Depois era o Fofão, descobri que tinha uma vela dentro do Fofão. Era um inferno aqui dali. Misericórdia, eu me lembro disso aí. Meu cristianismo teve que sobreviver a isso aí. Triste. Mas vocês têm esse cristianismo de vocês também, viu? Não é só o meu não. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas almas.